E aí, meu povo, tudo belezinha? Como é que vocês estão? Bom, hoje aqui trago mais um vídeo com notícia, fofoca, mais notícia do que fofoca hoje, graças a Deus, porque não tem Virgínia, não tem Davi Brito, não tem essas tranqueiras, com todo o respeito. Mas bom, bora aí falar do que a gente tem pra falar. Bom, pra quem não sabe, que eu imagino que pela audiência seja a maioria das pessoas, eu, por exemplo, não assisti, porque tenho mais coisas pra fazer no momento. Estrelas da Casa começou ontem e começou mal, pelo que o Notícias da TV postou aí, e o TV Pop também, que é da onde eu peguei aqui a fonte da informação. Segundo os portais estão falando, a audiência do reality show aí comandado pela Ana Clara, que passa na Globo, um reality show que agora é de fato um reality show musical desde a temporada passada, começou em uma queda brusca assim de audiência, porque a novela das 9, Quem Ama Cuida, entregou a audiência com 24 pontos, quando chegou o final da novela ali era isso que estava registrando. O Estrela da Casa derrubou a audiência, o mínimo que ele conquistou ali foi 7 ponto alguma coisa, a média deve ter sido 8, se não me engano. Cara, de 24 para 7, 8 pontos, tá pesado o negócio, nossa senhora. E assim, é um programa. Eu assisti um pouco da segunda temporada, não assisti ontem, vi a repercussão nas redes sociais da galera falando que a Anitta rendeu ali no papel dela, porque ela é uma pessoa que não tem muito filtro e basicamente estava lá fazendo um papel de uma jurada que estava ali pra falar: isso aqui tá uma porcaria, isso aqui não tá bom, sabe? Só que não é um programa que repercute, não é um programa que chama atenção. Igual eu falei, acho que da outra vez onde eu tinha falado sobre o Estrela da Casa e programas de musicais em geral. Eu acho que tá saturado, eu acho que já deu o que tinha que dar. O Brasil viveu muito tempo disso. A gente teve o Ídolos, tanto no SBT quanto na Record, a gente teve o Fama, o Popstar. Os anos 2000 foram, e o comecinho de 2010 ali, foram saturados com esse tipo de programa. Então a gente, quando The Voice chegou, a gente já tava começando a, sabe, agora tá pior ainda. Então eu não sei por que eles insistem nesse programa ainda, que comercialmente ele deve ser um sucesso, mas o Estrela da Casa não é um programa que repercute. Ontem repercutiu porque era a estreia, porque tinha essa adição da Anitta, e também toda a estreia, principalmente na Globo, vai repercutir. Só que a audiência já fala isso, que também definitivamente não tá boa. Só que a gente conhece a Globo hoje em dia, eles vão falar o quê? Ai, que as pessoas estão assistindo no Globoplay, o que realmente muita gente também de fato assiste no Globoplay. Só que não dá pra você ignorar ainda, mesmo hoje em dia, nessa era digital, a medição de audiência, principalmente para a Praça de São Paulo, porque é o que o mercado publicitário ainda usa para as cotas de patrocínio e tal, que eu acredito que eles tenham vendido, porque praticamente tudo na Globo vende e, entre aspas, dá audiência por osmose, às vezes, das pessoas deixarem ali, mesmo que o programa não seja necessariamente bom. Só que você cair de 24 para 7 quer dizer que as pessoas de algum jeito rejeitaram. Isso aí é inegável. E aí, obviamente, o povo na internet ficou debochando, porque lembra da entrevista que a Ana Clara deu numa coletiva de imprensa do programa, onde perguntaram pra ela da Fazenda, e aí ela falou o que as pessoas consideraram de um jeito arrogante, que a gente sempre vence, que isso não era uma preocupação pra ela. E as pessoas consideraram isso, nossa, muito arrogante, detonaram ela em programas e redes sociais aí afora. Eu, particularmente, achei que ela respondeu uma coisa na qual ela foi perguntada. O problema ali foi talvez o tom da resposta, ou que isso a gente não tá acostumado que as pessoas falem tão abertamente assim. Porque geralmente quem é treinado, quem tem media training e faz essa coisa de circuitos de mídia, coletiva de imprensa há muito tempo, sabe que a resposta que geralmente as pessoas dão é uma resposta muito polida, muito política, muito padrão, ou você dá aquela resposta que você não responde nada. Você, que quem é muito bem treinado em media training sabe fazer, você dá uma volta em torno da pergunta, finge que tá respondendo e não respondeu nada, sabe? Geralmente é uma dessas duas coisas. Ela foi um pouco mais sincera, só que não é uma coisa que você fala na politicagem da indústria, digamos assim. Então a galera caiu matando em cima dela. E ontem estavam debochando. Ai, nossa, daqui a pouco vai estar perdendo a Fazenda. Ó, falou da Fazenda e olha aí o que tá acontecendo. Tá dando 7, 8 pontos na Globo. Porque assim, vamos e convenhamos. Mesmo que a gente saiba que TV tá um pouco em queda de audiência hoje em dia, dar 7, 8 pontos na Globo ainda é horário nobre. Cara, quer dizer que as pessoas rejeitaram mesmo. O que a gente já sabia, que a maioria do povo tinha rejeitado o programa, porque ele não, como eu falei, ele não repercute.
Só que pra galera que tava falando, e a Fazenda vai bater e tal. Quando eu vi de primeiro momento, eu confesso que eu cheguei a pensar isso também. Cara, você tá dando isso, a Fazenda deu isso ano passado, sabe? Com a edição passada que foi muito boa. Só que aí depois eu parei pra pensar um pouco o Estrela da Casa esse ano é menor, são 31 dias. Obviamente também acaba sendo menor porque o programa também não é esse igual o estouro todo. Então, quer dizer que ele vai bater com a Fazenda só por 10 dias, do dia 14, quando a Fazenda estreia, até o dia 24, quando o Estrela termina. E a Fazenda, por melhor que ela seja, a gente viu isso no ano passado, ela só começa a engrenar depois da segunda semana, terceira semana. Então eu acredito que se a Fazenda for muito boa, ela vai acabar batendo esses índices de audiência, talvez até maiores que o Estrela da Casa, só depois que o programa já tiver terminado. Então eu acho que assim, a não ser que o Estrela seja muito ruim, as pessoas, assim, sabe? Mas eu acho que não vai abaixar mais do que isso, porque, de novo, é um programa que passa na Globo. As pessoas deixam, às vezes, a TV ligada na Globo por osmose, por pior que o programa seja. Um beijo pro programa da Eliana, por exemplo. Sabe? Então, eu não acredito, pelo menos que nesses 10 dias, a Fazenda vai conseguir passar a audiência do Estrela. Talvez, na estreia, chegue a empatar ali, sabe? Tipo, nos décimos, assim, ganha por alguns minutos. Mas, no geral, nos 10 dias eu não acredito, porque realmente, acho que o reality show, no geral, só engrena. As histórias só começam depois, acho que da primeira semana, depois dos primeiros 10 dias, mais ou menos. E agora uma notícia que me deixou triste, mas eu já esperava um pouco, e no último vídeo de fofoca e notícias que eu fiz, eu tinha comentado dele, inclusive. Lucas Selfie soltou um comunicado aí, tanto a assessoria de imprensa dele soltou um comunicado, quanto ele foi para as redes sociais falar sobre isso. Encerrou o ciclo dele com a Record e, obviamente, por consequência com a Fazenda, e não vai voltar para essa temporada. E, obviamente, para os outros reality shows daí da Record. A gente tinha dito no último vídeo, eu trouxe informação, na verdade trouxe não, repercuti a informação, porque quem trouxe foi Caro Jardim, que foi da onde eu vi a live dele, da onde eu peguei a informação, de que a Record e o Lucas estavam tentando chegar a um acerto, sabe, um meio termo ali, para tentarem se acertar e ele voltar pra cabine. Agora a gente sabe que não aconteceu. E aí ele postou esse vídeo falando que o ciclo dele encerrou, que pra ele é muito emocionante lembrar disso, porque foi onde ele começou, ele tá trabalhando com mídia, com audiovisual, que é o que ele queria desde muito tempo, lembrou da carreira dele, quando ele começou como estagiário, depois dele ter ido pra Fazenda, que ele não se arrepende, que foi uma das melhores experiências que ele teve na vida, mas que agora ele vai buscar novas coisas, e que o ciclo dele, obviamente, ali com a Fazenda encerrou. A gente que presta atenção já sabe que, e além da mídia ter repercutido, eu acho que isso é uma coisa que o Cairo falou também quando ele deu essa notícia, que o Lucas queria mais, e realmente eu acho que a Record não aproveitou ele da maneira que poderia ter aproveitado, porque aquilo ali chegou um tempo onde aquele espaço era pequeno demais para ele, pro talento dele, pro quanto ele se desenvolveu e pro que ele estava fazendo agora. Então eu realmente acho que eles deveriam ter aproveitado ele melhor. E já na Fazenda de 2016 em 2024, 2016 não, Fazenda 16 em 2024, acorda, Diego. Ele já tinha postado no final da Fazenda uma foto meio contemplativa, e as pessoas naquela época já especularam se ele ia ou não voltar, e aí eventualmente ele acabou voltando para 17. Então eu acho que o tempo da Record ter se ligado e valorizado ele um pouco foi ali e acabou não acontecendo. Eu acho que isso talvez tenha levado a essa saída dele agora do comando da cabine e das coisas que ele fazia nos reality shows da Record. Eu acho muito triste porque, cara, a gente meio que já associava ele à Fazenda assim, porque ele deu vida para esse formato de entrevistas em pós-eliminação. Porque, sinceramente, antes, eu lembro que na Fazenda o Mion fazia, no BBB acho que a Vivian Amorim fazia, até o período da Ana Clara ali, vou ser bem sincero, eu só passei a prestar atenção em qualquer uma dessas entrevistas de pós depois do Lucas. Assim, realmente, foi quando eu comecei a assistir. E geralmente eu assistia sempre as da Fazenda. As do BBB, pra ser bem sincero e com todo respeito, eu nunca me importei muito, porque eu acho que na Globo tudo é muito higienizado, assim, tudo é muito com dedinhos, então me incomoda um pouco. Eu acho que ele tinha essa questão de conseguir perguntar o que tinha que ser perguntado, às vezes ser honesto, sabe, dentro do possível ali com a pessoa, do porquê que ela saiu, perguntar o que o público queria, e fazer uma entrevista que fosse divertida de assistir pra gente também, que tivesse conteúdo, e conseguir tirar da pessoa o que a gente quer ouvir.
de uma forma bacana, de uma forma que não fosse pesada, de uma forma que, mesmo ele alfinetando a pessoa, ainda era legal de você assistir. Mesmo as entrevistas que são um pouco mais pesadas, a gente entendia o porquê, como a da Nádia, por exemplo, foi incrível aquilo ali, sabe? Foi um dos ápices da Fazenda 15 pra mim. Então, eu acho que vai fazer muita falta a presença dele ali. E agora fica a pergunta, quem que eles vão colocar no lugar? A resposta mais óbvia e que faria mais sentido do ponto de vista, não sei se comercial, mas pensando no programa, seria obviamente o Dudu, que venceu a edição passada e que a Record tá usando e abusando aí a imagem dele em tudo quanto é coisa. Só que esse também é um problema. Dois problemas, na verdade. O primeiro é que ele faz o balanço geral, que é da edição da manhã lá, que dizem que eu não assisto, porque eu não sou muito de assistir jornal na TV, mas dizem que é muito cedo, que ele acorda de madrugada ainda para poder apresentar o jornal, se preparar ali e tal. E a cabine de descompressão, beleza, que é só uma vez por semana, mas ela é de madrugada, tipo, é meia-noite, entra no ar, meia-noite e meia, enfim. Que depois que o programa sai do ar, às vezes até mais tarde. Então, naquela quinta-feira ia ficar muito complicado de quinta para sexta. E mesmo na sexta-feira também ia ficar puxado para ele, porque sexta tem um chat com o eliminado, que é 8 horas da noite, mais ou menos. Então, ele já ia, o Dudu já ia estar virado, digamos assim, porque fez a cabine de descompressão, apresentou o jornal, ainda tem que fazer outra live, e depois tem que ir dormir para fazer o jornal no outro dia de novo. Sabe, enfim, é bastante coisa. E a segunda questão é a saturação da imagem dele, porque por mais que a pessoa seja muito querida, muito abraçada e muito amada, toda pessoa que se expõe demais acaba saturando. E aí ele ia fazer a cabine, ele ia fazer live do eliminado. Ele ia estar no Link Podcast, onde eles também fazem lives com a pessoa eliminada, que aí eu não sei se ele ia estar. E mais isso além do jornal ainda, todo dia, de segunda a sexta. Gente, é bastante coisa para uma pessoa só. Então, eu particularmente acho que ele vai acabar estando ali, a Record vai dar algum jeito, porque eu acho que eles não vão perder essa oportunidade, digamos assim. E eu acho que eles não estão nem aí se vão saturar a imagem dele ou não, eles vão querer aproveitar, digamos assim. Então, eu acho que vai ser ele. Acho que eles vão dar algum jeito com o jornal, sei lá, se ele não apresenta na quinta, ou, enfim, alguma coisa eles vão bolar aí. Ou se vão tirar ele das sabatinas do Link, ou ele vai apresentar menos o Link, alguma coisa assim. Mas eu acho que vai ser ele. Até porque, se fosse outra pessoa do Link, por exemplo, o Bruno Tálamo poderia fazer isso, porque é uma pessoa que tem experiência e tal, fala muito bem, enfim, comunicativo. Cara, ele também iam saturar, porque daí iam ter que tirar ele das entrevistas do Link, já é alguém que tá ali no digital da Record, sabe, na Record Entretenimento, enfim, não sei se iam fazer isso. E procurar uma pessoa de fora do mercado, a não ser que eles já estejam fazendo isso, que esse acerto com o Lucas já tivesse uma negativa antes do que a gente imagina, que talvez possa ser isso, quer dizer que eles já iam estar procurando alguém de fora do mercado, quem sabe. Alguém de fora do mercado não, alguém do mercado. Pode ser que seja, mas também não vejo eles fazendo isso. E tem opções caseiras ali, que são muito mais fáceis de você manejar, digamos assim. Então, é esperar pra ver aí quem vai ser. Mas também, tal qual o Cairo disse na live dele da última vez, eu espero que se for o Dudu, seja ele sozinho. Pra bom entendedor, minha palavra basta. Mas é esperar pra ver o que vai ser aí. Eu só fico triste porque realmente eu vou sentir muita saudade do Selfie nesse papel, digamos assim. E mais saudade ainda da live do eliminado que ele fazia no programa dele, que eu achava muito bacana. Eu gosto muito do programa dele, volta e meia eu comento lá nas postagens e tal. Isso eu vou sentir bastante saudade também, principalmente dele, com o elenco dele ali, enfim, ele, a Deza, a Jenny, convidados comentando o programa que infelizmente eu acho que não vai ter. Inclusive eu achava que ele ia voltar porque parece que o programa dele, do self-service na internet, parece que tá em vias de voltar aí, pelo que a gente viu das postagens e tal. Mas a última postagem meio que já dava a entender isso, porque eles estavam tirando os adereços, tipo, que eram coisas de madeira, assim, que remetiam à fazenda. Então eu fiquei pensando, tá, o programa vai voltar agora na época onde a fazenda vai começar, mas ao mesmo tempo eles estão tirando aqueles adereços ali. Então eu tô pensando, acho que ele não volta mesmo. Olha aí, Juliano Floss, estavam com saudades dele? Eu não tava, mas tem notícia aqui, então vamos comentar. Como a maioria das pessoas aí que acompanham muita fofoca sabe, o relacionamento dele com a Marina Sena foi por água abaixo, terminou, finito, acabou. Só que agora, pela primeira vez, ele se pronunciou sobre isso. Ele falou pro G-Show, que agora ele é um contratado da Globo, dizem que vai fazer novela, hein? Deu salve se quem puder, sabe? Nossa nova Jade Picon.
E aí ele falou pro G-Show sobre o final do relacionamento. Ele disse, basicamente, que ele foi muito feliz, que ele deseja tudo de bom pra Marina, aquilo que todo mundo fala quando relacionamentos terminam e tal, publicamente na mídia, enfim, que ele aprendeu muito, mas aí ele fez uma ponderação, e que ele disse que a vida é assim também, e realmente a vida é assim. Só que aí ele fez uma ponderação, que é o que eu queria comentar aqui. Ele disse que ele aprendeu com isso, que expor muito a vida não é legal, ter a vida muito exposta publicamente assim, acaba não sendo legal, para essa questão do relacionamento. E realmente, eu também acredito isso. Acho que você tem que ter um nível de manter a tua vida ali e expor algumas coisas. Só que ele falou que ele aprendeu com isso. Eu fico me questionando, será que aprendeu mesmo? Porque a gente sabe que esse povo que é influenciador, às vezes não é nenhuma questão deles aprenderem. Eles sabem, só que é como se fosse como se eles fossem adictos a exporem todas as facetas da vida deles, porque eles sabem que aquilo faz deles, infelizmente na nossa cultura hoje, influenciadores que bombam, virginhas da vida, que tem toda a vida exposta ali para todo mundo ver o tempo inteiro. Então, a menos que eu acho que ele consiga uma transição de carreira, se essa questão dele virar ator der certo mesmo, né, e conseguir explodir a carreira dele aí, como influenciador, eu acho um pouco, principalmente com o conteúdo que ele faz, eu acho um pouco difícil, né, você não expor a vida, infelizmente, nos dias de hoje, por mais que a pessoa queira, às vezes, porque a gente sabe que a maioria desses influenciadores é, ai, nossa, minha vida está exposta às vezes, sabe, alguns deles. Mas a pessoa vai porque sabe que vai ganhar dinheiro com isso, gente, sabe? Enfim, é uma questão, às vezes até um pouco moral ali, sabe? Eu imagino o que deve ser a cabeça de uma galera assim também. E sobre o relacionamento, o término do relacionamento dos dois, que eu acho que eu não comentei na época, eu sempre tive a impressão de que não ia dar certo isso. E eu achava, a minha impressão, de que ela tava só esperando o programa terminar. E esperando a poeira do programa baixar, o hype, uns meses depois, e depois pé na bunda. A minha impressão sempre foi essa. Que ela ia esperar o hype do programa terminar e depois os dois iam anunciar o término do relacionamento, que foi o que aconteceu. Aí sempre com aquela questão, nossas agendas, enfim, blá blá blá, enfim. Que até pode ser verdade, não deixo de discordar, acho que agendas devem ser, dessa galera que é famosa e tal, deve ser muito difícil de conciliar, principalmente pra ela que é cantora, tá sempre viajando e tal. Mas, enfim, quem quer dá um jeito, né? Então, a minha impressão sempre foi essa que eu falei. Priscila Alcântara, lembra dela? Hoje em dia é cantora, ela apresentou o Bom Dia e Companhia, que foi aí que ela ficou conhecida e famosa. Ela deu uma entrevista, foi ontem, eu acho, pro Sem Censura, que é o programa da Cissa Guimarães lá na TV Brasil. E aí, em um dado momento ali, quando ela estava respondendo uma pergunta do Kleber Toledo, que também estava participando do programa, ator, ela falou sobre desigualdade de gênero e os sentimentos que ela tinha na época de se sentir em segundo plano, quando ela apresentava o Bom Dia em Companhia na época, junto com o Yuji Tamashiro, de que eles valorizavam mais ele e ele estava mais em evidência do que ela, e dela se sentir uma coadjuvante no programa. Aí ela falou sobre essa questão de que pra ela era um olhar hoje em que ela tem como mulher hoje em dia, que ela não tinha na época, até porque, caramba, na época ela era criança. Maior parte do tempo ali em que ela teve no programa, que hoje em dia ela enxerga certas coisas que aconteciam na época e ela pegava aquilo pra ela se sentia como coadjuvante, fazia ela se sentir um pouco pra baixo. Hoje ela consegue assimilar aquilo ali, que mesmo ela pegava aquilo na época e fazia ela se sentir em segundo plano, mas que hoje ela entende que tem as discussões de gênero e tal. Talvez levemente querendo falar que tinha uma questão de machismo ali, enraizado nessa questão, só que também ela fez um adendo. Ela falou que o Yuji é como um irmão para ela, então para as pessoas não interpretarem errado o que ela tá falando ali basicamente. Cara, assim, minha opinião, eu acho que eu assistia os dois na época, porque eles apresentando o programa começou em 2005, mais ou menos, 21 anos atrás, caramba, faz tempo. Obviamente eu era criança na época, acho que eu tinha 10, 11 anos. Era um pouco mais velho que a própria Priscila, inclusive. Ela tem 30, eu tenho 32. Mas, obviamente, eu não vou lembrar sabe, da memória se ela era coadjuvante no programa e tal. Os dois eram postos como apresentadores de fato. Não era ela fazendo, assim, na lógica, na teoria. Não era ela fazendo escada pra ele. Os dois eram apresentadores mesmo. Mas aí são sentimentos que ela tá falando que ela sentia na época.
A questão do machismo, cara, realmente pode existir, sabe, existir nesse contexto. Óbvio que o machismo existe na nossa estrutura e no mundo, no Brasil, enfim. É uma coisa que a gente está sempre lutando contra. Mas nessa questão em específico, eu acho que talvez até pudesse existir. Só que o meu olhar, eu não acho que era exatamente isso. Eu acho que era uma questão de que, se eu não me engano, o Yuji é 4 ou 5 anos mais velho do que ela. Ela, quando começou o programa, ela tinha 9 anos. Foi 21 anos atrás, ela tem 30 hoje. Ela começou quando ela tinha 9. Ele já tinha o quê? 13, 14. Então ela ainda era uma criança e ele estava saindo da fase da pré-adolescência ali, entrando na adolescência. E durante os anos onde eles estavam ali, ele já virou um adolescente de fato antes dela. Então eu acho que talvez tenha sido muito por isso, deles colocarem o peso maior nele, das coisas um pouco mais difíceis, que exigem mais complexidade ali, porque ele tinha, talvez, por ser uma pessoa mais velha, um pouco mais velha, ele tinha um entendimento e desenrolava melhor o programa ali do que ela, que ainda era uma criança, que pra ela também era novo, igual era pra ele, mas eu acho que, cara, mesmo essa pouca diferença de idade, em alguns casos, faz diferença, sabe? De você já tá com uma cabeça um pouquinho, 10% mais ligada, cara, principalmente num programa de TV, que é uma coisa que deve ser muito difícil de fazer. Ter um diretor no ponto, saber quando vai entrar comercial, as câmeras, enfim. Então, eu particularmente acredito que tenha sido por isso. Agora, não vou desqualificar o sentimento dela, obviamente, de como ela se sentiu na época dela se sentir coadjuvante ou em segundo plano. Isso são sentimentos dela, e que bom que tempos depois, ela hoje em dia como uma mulher madura, pode olhar para esse tempo e refletir. E pelo que ela disse, ela fez bastante terapia, então ali foi mais um desabafo, alguma coisa, mas não parece ser uma coisa que ela carrega com ela, sabe, como um trauma, assim, ou alguma coisa assim. Foi mais no contexto do que eles estavam discutindo ali e falando sobre a experiência dela. E nossa última notícia, nada mais nada menos do que ela, que a gente já falou dela hoje, quando tava falando do Estrelas da Casa, porque ela é uma das juradas do programa. Nós estamos falando de Anitta, La Reina, pra quem é fã aí. Ela na verdade, ela deu uma entrevista com Bial, que vai ao ar hoje, se eu não me engano, na noite de quarta-feira. E nessa entrevista ela tava falando que ela agora tá recusando todos os trabalhos que estão chamando ela para fazer como atriz, porque, para quem não sabe, foi um tópico bem falado aí nos últimos tempos. Ela participou daquele filme Corrida dos Bichos, que tá no Prime Video. E aí ela tava falando numa entrevista com o Bial que depois disso ela fez um filme na Globo, gravou um filme na Globo, onde ela é filha da Regina Casé, nesses últimos tempos aí. E que, segundo ela, essa experiência sendo nesse filme onde ela é filha da Regina Casé, ela achava que a atuação era que a ser ator era muito mais fácil. E aí ela ficou chocada com os bastidores da gravação, o quanto de espera tem entre uma cena e outra, que eles ficam horas esperando, o quão desgastante, segundo ela, todo aquele processo e o quão difícil é, que ela achou que era só decorar um texto, decorar as falas, chegar ali, gravar e um beijo, e é isso aí. A gente, mesmo quem é leigo, já entende um pouco, já acompanha de cinema e TV, sabe que não é isso aí, né, gente? Eles ficam às vezes 15 horas ali gravando e tal. Claro, não é a mesma coisa que um trabalhador que acorda 5 horas da manhã para pegar um ônibus, mas é desgastante nos termos deles, enfim, daquele estilo de vida. E aí ela falou que ela ficou um pouco chocada com isso, que não é para ela, enfim. Eu, particularmente, acho que também tem um pouco a ver com a repercussão da participação dela nesse filme do Corrida dos Bichos. Quem assistiu esse filme, meu Deus, gente, é terrível. O filme é terrível. A participação dela é mais terrível ainda. É tenebroso. Porque basicamente ela é a locutora que tá narrando a corrida ali, o Galvão Bueno da Corrida dos Bichos. Gente, é muito ruim. E além de ser ruim a narração dela, o texto é terrível, porque ela passa ela falando, agora o galo vai se meter numa enrascada, numa entonação assim, nossa. E pra piorar, o filme ainda fica cortando, porque assim, eles pagaram um cachê pra Anitta, que deve ter sido um cachê 40%, 50% do valor da produção do filme, pra pagar a Anitta. E aí, então, eles têm que usar a presença dela, então toda hora eles ficam cortando, voltando do filme e volta pra cara dela pra ela fazer a narração. Uma coisa totalmente desnecessária. Só que muito ruim. A participação dela, muito ruim. E obviamente virou meio que chacota aí, então eu acho que tem um pouco disso também. Eu não acho que é só, eu vi que a vida de ator é muito mais complicada do que eu pensava, mas ela vai falar isso publicamente, vai
tipo, cuspir no filme assim, na participação dela? Não vai, mas fica por isso então. Ah, foi esse filme que eu gravei na Globo, tal, tal e tal e tal. Mas que bom, por outro lado, que ela viu que não é pra ela. Outras pessoas aí deveriam ver, talvez, que não é pra eles. E tá recusando agora, tipo, sabe? Autocrítica, a gente tem que ter às vezes. Então, que bom aí pra Anitta, olhando por esse lado. Bom, por enquanto é isso. Essas foram as notícias aí que eu selecionei pra hoje. Curtam, comentem o que vocês acharam sobre a Anitta recusando papéis, Juliano Foss falando do término, selfie fora da cabine de descompressão, a audiência flopada dos Estrelas da Casa. E o meu próximo vídeo vai ser o meu top 5 de pessoas que o público não gostou, mas eu gostei, adorei na Fazenda. Vai sair daqui a alguns dias, já terminei de escrever o roteiro, já tô preparando para gravar o vídeo aí. Vejo vocês na próxima, por enquanto é isso e fui.